Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo de número 1, versículos de número 1 e versículos de número 2. A palavra de Deus, na minha versão, ela vai dizer assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor que é eterno. Agradecemos ao Senhor que sempre existiu, que é além de tudo que nos vemos, que é além de tudo que existe, que é o Deus para além, transcendente a toda a criação. Nós agradecemos porque aprove ao Senhor a tua bondade, a tua misericórdia, Deus, de acordo com a tua vontade, um princípio onde o Senhor criou todas as coisas. E nesse mesmo tempo teu determinado, houve esse dia aqui marcado. Esse momento em que nós, ó Deus, nos encontraríamos contigo, em que já louvaríamos o teu nome, oraríamos ao Senhor, agradeceríamos pelas muitas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, mas também, ó Deus, estaríamos aqui com os ouvidos e com o coração atento para o que o Senhor tem a nos comunicar mediante a tua palavra. E é por isso que nós oramos, pedindo para que o Senhor nos abençoe, pedindo para que o Senhor nos ajude, pedindo para que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade sobre cada um de nós. E é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem que nós queremos compartilhar com os irmãos hoje é o Espírito Santo de Deus em ação. O Espírito Santo de Deus em ação. Porque o livro de Gênesis, ele começa revelando não apenas a origem de todas as coisas, mas ele começa revelando também a natureza do ser divino. Ele começa revelando o poder de Deus e como Deus se manifesta. Antes que existisse o que há, antes que houvesse a beleza que há no mundo, a forma que há no mundo, havia caos, havia escuridão, havia vazio. E é justamente nesse cenário que a presença silenciosa, porém poderosa, do Espírito Santo de Deus se manifesta. Há uma expressão aqui que diz que ele pairava sobre a face das águas. E essa é a ideia de se mover de forma suave, sorrateiramente, de estar ali vibrando, protegendo, gerando vida. Se pudéssemos pensar numa imagem biológica para exemplificar isso, poderíamos pensar, por exemplo, nas aves, que de forma leve se repousam sobre seus ovos depois de colocados e ficam ali, até que eles possam ser chocados, até que a vida possa fluir, até que eles possam ser gerados vivos também. Então é desta maneira que o Espírito Santo de Deus começa a se manifestar e começa a agir nas nossas vidas, a agir no mundo criativo de Deus, e ele faz três coisas. Portanto, a nossa mensagem hoje é aquela mensagem batista padrão de 3 pontos. E o primeiro ponto é: o Espírito de Deus é aquele que traz ordem a partir da desordem. O texto é bem claro quando diz que a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. A expressão hebraica traduzida aqui no nosso português para sem forma e vazia vai além disso. Ela indica caos. Ela indica confusão. Ela indica desordem de uma maneira total. Ela retrata de uma maneira bem vívida um mundo sem estrutura. Um mundo sem propósito, um mundo sem significado. E aqui a gente pode perceber uma enorme diferença entre o Espírito de Deus e o nosso próprio Deus e nós, entre o Criador e a criatura. Porque qualquer um de nós, em sã consciência, busca fugir de lugares sem estrutura, de lugares caóticos, de lugares de confusão, de lugares onde não há nenhum tipo de organização. É ou não é verdade?
Quando a gente chega num lugar que aquele lugar está caótico, quando a gente chega num lugar que a gente percebe que naquele lugar nada é organizado, quando a gente chega num lugar e a gente percebe que aquele lugar está numa confusão completa, nós rapidinho queremos sair dali. É tipo os supermercados daqui na sexta-feira ou na quarta-feira. A gente vai já com vontade de voltar porque a gente imagina ali como é aquele momento. Mas é justamente no lugar de caos, de confusão, de desordem, de bagunça, de nenhum tipo de vívida esperança que o Senhor se manifesta. É diante do caos que Deus não se ausenta, pelo contrário, se faz presente. E ali Ele age, trazendo tudo à organização, trazendo tudo à luz. E essa mensagem, ela é primeiramente para dizer que talvez hoje, em alguma área da sua vida, você precise novamente da visitação do Espírito Santo para que você possa receber dele a organização, a ordem para a bagunça que se encontra dentro de você. Essa mensagem é para você que se olha no espelho e que consegue enxergar além daquilo que os olhos veem. Porque o que os olhos veem, o que as nossas selfies nos mostram, são pessoas bonitas. Eu estou diante de uma plateia bonita. São pessoas cheirosas, penteadas, arrumadas. Mas essa mensagem é para aqueles que conseguem olhar além daquilo que os olhos podem ver. Dentro do coração, dentro da mente de cada um. Que muitas vezes se manifesta quando nos deitamos e o sono não vem. Quando queremos sossego e a paz simplesmente não chega na nossa vida. Quando queremos aquietar as vozes da nossa mente e elas parecem não ter nenhum momento de organização ou sossego. É sobre isso e sobre essa visitação do Espírito Santo que eu estou falando. E eu gostaria de dizer para você, no nome de Jesus, que o mesmo Espírito Santo que trouxe ordem ao mundo caótico, que trouxe organização às estruturas que foram criadas, é o mesmo que pode acalmar os seus sentimentos, que pode transformar os seus pensamentos e que pode mudar a sua realidade. O mesmo Deus que por meio da sua voz colocou cada astro e cada estrela no seu devido lugar, é o mesmo que pode tomar conta da sua vida e cuidar de toda ela, se assim você o permitir. Amém? Glória a Deus. É Ele que dá sentido, é Ele que dá propósito, é Ele que faz com que você não se sinta mais perdido, é Ele quem faz com que você, que está percebendo que está despedaçado, seja de novo reencontrado, seja de novo renovado e encontre propósito e esperança. O Espírito Santo é o arquiteto divino que transforma ruínas em sólidos fundamentos para a glória de Deus. É 1 Coríntios 14, de número 33, que vai dizer na descrição do apóstolo Paulo: porque o meu Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E Paulo está dizendo isso em relação aos múltiplos dons que eram manifestados ali naquela igreja e que estavam gerando no meio daquele povo dissensão, confusão, divisão. Eles estavam perdidos em relação ao uso daqueles dons. Mas eu quero aplicar isso de forma pessoal. É Deus que está dizendo para você, para a sua mente, para o seu coração: aquiete, acalma, confie em mim, porque eu tudo posso. Eu sou o Deus que trouxe um mundo extremamente organizado à existência pelo poder da minha palavra. E eu sou o mesmo Deus que também pode organizar a sua vida, organizar a sua casa, organizar a sua família, organizar o seu coração, organizar a sua alma, organizar toda a sua existência. Amém? Glória a Deus. Mas eu gostaria de dizer, em segundo lugar, que o Espírito de Deus é aquele que produz algo a partir do nada. Nós começamos a ler o texto, o versículo de número 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E mais uma vez a língua hebraica, para utilizar essa expressão no princípio, que dá a ideia da criação de Deus, ela vai além daquilo que a língua portuguesa consegue traduzir.
E ela significa o quê? Uma criação que a gente vai usar o termo ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Deus não usa uma matéria-prima existente. Deus não se baseia em modelos pré-definidos. Deus ele não apenas olha para algo e transforma ou faz com base naquilo, ou usa de inspiração. Não, pelo contrário, tudo o que Deus trouxe à existência até aquele instante nunca havia existido. Ou seja, é uma criação nova, é uma criação inédita, é uma criação que ninguém jamais havia visto ou sequer imaginado. E aqui é mais uma diferença entre Deus e nós, entre nós e Deus. Porque já dizia o cientista cristão Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma ou tudo se copia. E é nesse sentido que ele diz, olha, nós seres humanos somos capazes de reproduzir, mas não capazes de criar a partir do zero. Porque de alguma maneira tudo o que nós fazemos são baseados em modelos já pré-existentes. No caso de Deus não, tudo o que ele fez foi a partir do zero, do nada, de nenhuma matéria-prima pré-existente. E assim é o nosso Deus na vida espiritual. Só Deus tem esse poder de criar a partir do nada. Só Deus tem esse poder de trazer à existência sem que nada possa contribuir para que aquilo exista. E eu vou dar 3 exemplos disso. O primeiro deles é que Deus gera uma nação, um povo, a partir de absolutamente nada. Como assim, pastor? Nada. Deus chama um homem chamado Abraão, faz com ele uma aliança de fé e diz, de ti sairá uma grande nação. De ti e a partir da tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E é essa a promessa que ele faz, já apontando para o Cristo que viria e que seria a bênção para todos nós. Mas como então você disse, que pastor, que a partir do nada, se ele está falando com um homem chamado Abraão? A questão é que Abraão já era àquela altura um idoso e que possuía também uma senhora idosa do seu lado e que, para complicar tudo isso, era estéril. Ou seja, não tinha a mínima capacidade de ser a mãe de uma grande nação ou de um filho que viria dar existência a essa grande nação. Então a gente pode perceber como Deus transforma a esterilidade em fruto. E assim foi com Sara, e assim foi com Rebeca, e assim foi com Raquel, e assim foi com Ana, e assim foi com Isabel e muitas outras mulheres que foram alcançadas pela graça de Deus e cujos ventres eram celeiros de morte infrutíferos, foram transformados em jardins floridos capazes de gerar frutos para a glória de Deus. Quem lê o livro de Gênesis mais profundamente sabe que inclusive o nome de Isaac tem um pouco a ver com isso. Porque quando os anjos aparecem a Abraão, já por volta dos seus 100 anos de idade, e prometem que no ano seguinte a sua esposa lhe daria um filho, Sara está na cozinha cuidando das coisas, mas escuta aquela promessa e ela ri. Mas ela não ri com alegria, ela ri com aquele sorriso de deboche, de zombaria, de quem diz assim, como pode isso? Como é que vai se dar isso? Como eu, e ela com as palavras dela, como eu ainda na velhice terei prazer com o meu velho, terei a capacidade de dar um filho a ele. Os anjos então começam a confrontar, você riu? Ela, não ri, você riu, nós sabemos que você riu. Pois de fato, nessa mesma data, no ano seguinte, você estará com seus filhos, com seu filho na mão. E é exatamente isso que acontece. E por isso ela coloca o nome do menino de Isaac, aquele que traz alegria. Irmãos, diante da vida cristã, nós somos chamados a viver com fé. E fé é enxergar aquilo que os olhos físicos são limitados para ver. Nós falamos agora de um congresso. E esse congresso ele vai muito além das nossas capacidades físicas. Mas nós aceitamos esse desafio pela fé. E cremos que pela fé o Senhor nos capacitará.
Então isso não é motivo de piada, isso não é motivo de zombaria e muito menos de descrédito. Isso é motivo de oração, de intercessão e de busca por aquele que tudo pode fazer em nós e através de nós. Porque eu tenho certeza que 2027 será um dos maiores congressos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque Balsas é uma cidade atrativa, porque as pessoas alegraram-se extremamente ao ser dito que seria aqui na nossa cidade e muito mais na nossa igreja, que é querida, graças a Deus, por todos. Então nós temos esta missão e nós cremos no Senhor que Ele nos dará a capacidade de realizá-la para a sua glória. Mas o Senhor é aquele também que pode trazer esperança onde só há desânimo. O Senhor é aquele que pode trazer esperança onde só há desânimo. E aí eu quero ler um texto com vocês. Eu quero ler 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu vou ler com vocês, depois eu explico o contexto para vocês entenderem um pouquinho melhor. 1 Samuel, capítulo de número 30. Começando do versículo 1. Primeira Samuel 30, no versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém não mataram a ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente as levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Olha essa expressão, choraram até não terem mais forças para chorar. Também as esposas de Davi foram levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, obviamente, das suas esposas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Então, só para a gente entender. Depois que Davi é ungido pelo profeta Samuel na casa do seu pai Jessé, muitas coisas lhe sucedem. Sabe, ele vai cuidar de ovelhas, ele vai depois batalhar com Golias, ele vai se tornar um escudeiro, ele vai se tornar um músico na casa de Saul, mas muitas dessas coisas vão ocorrer nesse período, e uma delas é ele suscitar cada vez mais no coração o ódio de Saul, ou seja, Saul começa a não querê-lo mais por perto, e Davi então é obrigado a fugir para que a sua vida não seja ali tomada por Saul. E numa dessas fugas ele vai se arranjar entre os filisteus, que são reconhecidamente inimigos do povo de Deus. Junto de Davi se reúne uma espécie de bandoleiros, homens que não tinham bom prestígio também diante dos olhos de Saul, de toda a nação, e que se tornam o seu exército. E Davi vai ficar então reunido entre os inimigos, fugindo do rei Saul, com esse bando de homens que posteriormente vão ser conhecidos como os valentes de Davi. O fato é que Davi vai ser uma espécie de capitão do mato de aluguel. Ele vai trabalhar para os reis filisteus, fazendo aquilo que eles lhes pedem para fazer. Mas no capítulo 29 se levanta uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Davi, como capitão de guerra, trabalhando para os filisteus, vai para aquela guerra para batalhar contra os seus irmãos. E aí ele se afasta de Ziclag, que era a cidade que ele estava morando, e vai até o campo de batalha, que era uma coisa de 3 dias de viagem. Ele chega lá. Quando ele chega lá, somente um dos reis filisteus confiava nele, os outros não confiavam. E aí eles discutem entre si, os reis, dizendo: rapaz, nós vamos colocar Davi para batalhar do nosso lado.
E se de repente, lá no meio do campo de batalha, ele perceber que o seu coração mudar, ele quiser lutar com o povo dele ao invés de lutar conosco, ou seja, ele se virar contra nós, então é melhor que ele não participe dessa batalha. Vamos mandá-lo voltar. E aí eles mandam Davi voltar. Davi acata aquilo ali e retorna. E é justamente aí o texto que a gente começa a ler. Davi retorna para Ziclag depois de 3 dias de viagem. Ao chegar em Ziclag, Davi percebe que um outro povo, ou seja, os amalequitas, alguém está querendo sair do culto infantil, os amalequitas vão lá na cidade dele, invadem o território dele, aproveitando que Davi não estava lá com seus homens, só tinha mulheres e crianças, saqueiam tudo o que pode, tocam fogo em toda a cidade e levam como prisioneiras as suas mulheres e os seus filhos. É esse contexto que ele encontra. Ele não sabia ainda que eles estavam vivos, ele só encontra a cidade em chamas, tudo que ele tinha roubado e a ausência de suas mulheres e de seus filhos. É por isso que ele e todo o povo, conforme o registro que eu fiz, e fiz questão de ler por 2 vezes, choraram até não ter mais forças. E aqui eu abro um parênteses. Já chegou um dia na sua vida que você chorou até não ter mais forças? Já chegou um dia na sua vida em que você olhou para o problema e viu naquele problema algo insolucionável, que acarretou, melhor dizendo, uma tristeza enorme ao ponto do seu coração esmurecer? Percebam que os homens que confiavam suas vidas a Davi estavam pensando consigo mesmo em se juntarem e apedrejarem Davi, porque, segundo eles, a culpa era de Davi. Afinal de contas, foi Davi que fez com que eles saíssem dali e deixassem seus filhos e suas mulheres sozinhas, desprotegidas. Irmãos, somente Deus pode nos tirar de situações como essas. Somente Deus pode transformar o nosso coração. E é por isso que o versículo que eu li por último, que é o versículo de número 6, no seu final, traz a lição de Davi. Não à toa ele é conhecido como o homem do coração de Deus, porque no final do versículo vai dizer: Davi se reanimou no Senhor. Mas existem momentos na nossa vida em que o ânimo não vem de quem está do nosso lado. Existem momentos na nossa vida que o ânimo não vem das pessoas que nós esperamos. Existem momentos na nossa vida que o ânimo não vem da balança comercial. Existem momentos na nossa vida que o ânimo não vem da política, que o ânimo não vem do nosso time de futebol favorito, que o ânimo não vem de lugar nenhum. E que nada que aconteça no mundo pode nos animar a não ser a ação do Senhor, o nosso Deus. É por isso que a gente não pode virar as costas para o Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente não pode viver sem comunhão com esse Senhor. Por isso que a gente precisa amar esse Senhor sobre todas as coisas e confiar nesse Senhor de todo o coração, porque existem momentos em que o único ânimo que nós vamos receber é do Senhor. Só para concluir essa história, Davi se reanima no Senhor. Davi chama aquele que estava ali representando o Senhor diante do seu povo. Diz: vamos consultar ao Senhor, vamos orar ao Senhor para ver o que o Senhor nos diz. E ele consulta o Senhor e diz: pode ir atrás dos amalequitas que você vai alcançá-los. E ele então anima o povo com isso. Eles vão atrás, eles conseguem resgatar todas as suas esposas, todos os seus filhos e todos os seus bens e retornam celebrando a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor, o Espírito Santo do Senhor está aqui hoje para te reanimar, para reanimar o seu coração. Talvez você chegou aqui dizendo: é a última vez, é a última chance, é o final da minha vida, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou sobrecarregado. Mas o Senhor está aqui para te trazer alívio, para dizer que o fardo dele é leve, é suave e que ele pode sim, com o mesmo poder que ele trouxe o mundo à existência, trazer à tua vida redenção, salvação, esperança e transformação. Amém? Glória a Deus. Mas eu também continuo dizendo que o Senhor é aquele que trabalha onde não há recursos, e onde não há recursos, o Senhor provê todas as possibilidades. E eu poderia citar inúmeros exemplos bíblicos, desde Gênesis 22, quando Abraão está ali prestes a trazer o seu filho à morte,
E o Senhor diz para que ele não faça aquilo e provê de forma simbólica o cordeiro. Eu poderia citar o profeta Elias, que depois de anunciar um período de sequidão enorme, que durou por mais de 3 anos, segundo o livro de Tiago, durante toda a nação, ou perante toda a nação de Israel, é alimentado por corvos, mandados pelo próprio Deus. Eu poderia citar a multiplicação da comida que o profeta Eliseu experimenta ali junto à viúva de Sarepta. Eu poderia citar também a multiplicação de óleo para abastecimento da vida de outra viúva, milagres também realizado pelo Senhor através da vida do profeta Eliseu. Mas eu vou citar um exemplo do Novo Testamento, no momento em que Cristo está ensinando os seus discípulos, e ele está ensinando os seus discípulos num lugar desértico. Mas como eu disse, Cristo ele tem 3 momentos bem distintos no seu ministério. O primeiro deles é o momento em que ninguém conhece a Cristo. Ele é um pregador itinerante e pode andar por toda a Galileia, pode andar por todas as regiões da Judéia e da Palestina ali, sem ser tão reconhecido ou incomodado. Mas aí vem o segundo momento onde ele se torna um popstar naquela região. E ele já não consegue ter tempo a sós com os seus discípulos. E aonde ele vai, as multidões o seguem. Ou rapidamente se espalha a notícia de que ele está ali e as pessoas enchem as casas, enchem as cidades, enchem os lugares. Esse momento se dá justamente aqui, no momento em que Jesus está extremamente reconhecido. As pessoas estão buscando a Cristo onde quer que ele vá. E mesmo quando ele vai para um lugar deserto, sem cidades por perto, as pessoas estão lá. E nessa ocasião, segundo aqueles que lá estavam e registraram nos evangelhos, contaram-se mais de 5.000 homens presentes. Esses homens certamente eram casados, e alguns deles com seus filhos, todos lá ouvindo os ensinos de Jesus. Mas a Bíblia diz que cai o entardecer, e Jesus se preocupa e chama aquela sua equipe, os discípulos, e diz: vamos dar comida para esse povo. E a resposta dos discípulos não é muito diferente das nossas algumas vezes. Senhor, como é que a gente vai fazer isso? Senhor, na nossa bolsa aqui a gente não tem suficiente. Nem se a gente trabalhasse por 1 ano seguido, recebendo os denários, ou seja, a diária dos soldos desse ano, nós teríamos dinheiro para comprar. Um deles não se preocupou tanto com desculpas e tentou fazer alguma coisa imprópria no meio da multidão. Ele disse: Senhor, eu andei aqui entre as pessoas, mas não encontrei nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E é justamente o que Jesus recebe em suas mãos. Ergue aos céus, dar graças a Deus e começa a partilhar. A partilhar. A partilhar. De modo que ao final daquela partilha, todas as 5.000 pessoas se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que provê recursos quando a gente olha e não enxerga mais nenhuma possibilidade. Nós, Igreja Batista Central, nosso povo aqui, tem experimentado isso dia após dia. Porque eu estou com as minhas 2 tesoureiras aqui, eu já virei para ela algumas vezes dizendo: nós vamos parar a construção, porque não tem mais jeito. Porque não está dando mais, está apertado. Mas o Senhor dia a dia vai provendo e nos dando condições de há quase 2 anos, de forma praticamente ininterrupta, trabalharmos dia após dia para erguermos uma casa de oração, um lugar de reunião e de pregação da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E se é assim conosco, irmãos, é assim com você também. É assim com cada um de nós. Basta que nós nos coloquemos disponíveis ao agir de Deus. Que nós creiamos de todo o coração. Que nós saibamos que não é a nossa organização financeira. Não é o fato de eu ter inúmeras planilhas. Não é o fato da minha sabedoria por si só. Mas é sempre o prover de Deus que prover aquilo que eu não posso trazer sobre mim mesmo. Porque muitas vezes achamos que o dinheiro que ganhamos, os recursos que temos, é fruto da nossa própria capacidade, e não é. É o Senhor quem primeiramente nos dá saúde e de forma secundária tudo aquilo que precisamos para trabalhar. E assim nós vamos ser por eles abençoados
ao ponto de compreender a sua vontade sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus gera ministérios, gera dons, gera avivamento, onde tudo parece estar acabado. Ele é especialista em fazer brotar vida onde só há vazio. Vamos ler um texto sagrado, Romanos 4, versículo de número 17. Eu quero ler com vocês. Romanos, capítulo de número 4. Versículo de número 17. Só para a gente pegar o contexto aqui, 16 e 17. Assim, ó, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, para que seja firme a promessa a toda descendência, não somente aquele que está sob o regime da lei, mas também aquele que é da fé e que teve Abraão por pai, porque Abraão é o pai de todos nós, né? Literalmente o pai da fé. Pois o versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, só para a gente entender, Paulo está argumentando aos romanos que eles também são filhos do pai Abraão. Ou seja, eles são, na fé, filhos da herança daquele que receberia, por meio da fé, as bênçãos prometidas a nós por meio de Jesus Cristo. Então eles estão dizendo, olha, é por isso que vocês que não são da genealogia de Abraão, também são herdeiros dessas promessas. Porque Abraão é o pai da fé, e porque nós servimos a um Deus, e o final do versículo 17 é magistral, que ele diz, nós servimos a um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Sabe o que Deus vê quando olha para nós? Ele vê o final da nossa história. E o final da nossa história tem a ver com a obra de Cristo consumada nas nossas vidas. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia da sua volta. Você ainda não é tudo o que Deus quer que você seja. Mas se você já confessou a Cristo como o Salvador da sua vida, você já está no caminho. Você está sendo transformado de glória em glória. Dia após dia, o Senhor e o seu Santo Espírito estão transformando o seu ser. Ele está trazendo à existência a sua melhor versão. Ele está trazendo à existência você e o preparando para a eternidade. Antes de dizer que Abraão era o pai da fé, ele diz, você será o pai de muitas nações. Como eu disse, Abraão era um idoso, pai de ninguém, mas o Senhor já via como pai de muitas nações e de muitas pessoas. O Senhor está olhando para a sua vida hoje, e enquanto você enxerga as suas limitações, enquanto você enxerga a sua luta contra o pecado, enquanto você enxerga as suas dificuldades, enquanto você enxerga os seus problemas, o Senhor está enxergando a bênção que você é e que você será para o reino dele, para a glória do próprio Senhor, do próprio Deus. Está enxergando o quão poderoso será o testemunho que você vai contar aqui, o quão poderoso será a sua história de vida e o quanto você poderá impactar outras pessoas por meio da fé que um dia você depositou nesse Deus Todo-Poderoso. Assim nós cremos e assim nós entendemos. Então, quando o homem diz, não há nada aqui, não existe nada que o Senhor possa fazer, lembre-se, o Senhor é aquele que traz à existência coisas novas a partir do nada, a partir de nenhuma pré-existência. É justamente quando não há nada que começa o milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E em terceiro e último lugar, o Espírito de Deus é aquele que traz luz a partir das trevas. Voltando para o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós entendemos que, conforme o texto diz, havia trevas sobre a face
do abismo. Mas o Espírito Santo estava lá, e o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali, preparando. E a primeira coisa que Deus diz após esse mover do Espírito Santo sobre a face das águas é: haja luz. E houve luz, ou seja, a capacidade de vencer as trevas. A ausência de direção, de esperança e de vida, talvez hoje seja a maior representação das trevas que nos cercam. Porque graças a Deus vivemos numa época em que nós descobrimos a energia elétrica. E a gente entra num cômodo e a gente já entra procurando um negócio chamado interruptor para acender um negócio chamado lâmpada. Por quê? Porque a nossa convivência com as trevas não é boa. Porque nas trevas nós caímos, nas trevas nós tropeçamos, nas trevas nós magoamos aquele dedo mindinho que tanto dói, que a gente às vezes nem lembra que existe, só quando tropeça e quando bate alguma coisa nele. Mas quando a gente está na luz, a gente consegue andar de forma correta, a gente consegue andar de forma coerente, a gente consegue se desviar do mal, a gente consegue enxergar as armadilhas que alguém possa ter colocado ali para a nossa queda. É justamente essa a maneira que Deus espera que a gente ande, nas luzes ou na luz, para que a gente possa deixar que o Espírito Santo se mova livremente. Ainda nas trevas, o Espírito estava ali se movendo, para que quando Deus dissesse haja luz, ele se manifestasse de forma poderosa. Talvez você esteja vivendo um tempo de escuridão, de confusão, de tristeza, de luta e de derrota para o pecado, de incerteza sobre a sua vida. Mas saiba que o Espírito Santo, o mesmo que estava se movendo no início de todas as coisas, se move hoje aqui e está pronto para declarar sobre a sua vida: haja luz. Saia das trevas, saia da escuridão, abandone a vida de pecado, abandone a vida de distância. João 8,12 nos lembra: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Isso é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque onde há o mover do Espírito Santo, as trevas não têm vez. Onde há o agir de Deus, não há lugar para a escuridão. Só há lugar para a escuridão naqueles corações que ainda de forma teimosa querem viver no pecado. João, capítulo de número 3. Os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Só escolhe o caminho de trevas, só escolhe o caminho de escuridão, que ainda está amando mais o seu próprio pecado do que a Deus. Amando mais as suas próprias concupiscências, os seus desejos, a sua carnalidade, do que o próprio Deus. Desde o princípio, nós vemos Deus agindo para trazer tudo à luz. Deus agindo para trazer tudo às claras. Deus agindo para nos libertar da escuridão. Nós vemos então nessa mensagem que Deus é um Deus de ordem, que Deus é um Deus criador e que Deus é um Deus de luz e de revelação. Pois as luzes servem para revelar, para mostrar, para trazer aquilo que estava escondido à luz, para que todos possam ver. Ele não apenas paira sobre as águas, mas ele age nas profundezas da alma humana. E é este mesmo Espírito de Deus que transformou o caos da criação em algo organizado, que transformou tudo o que não existia em tudo que passou a existir, que hoje está aqui para transformar a sua vida, está aqui para transformar a sua casa, está aqui para transformar a nossa igreja. Permitamos, pois, que o Espírito Santo se mova no nosso coração, que o Espírito Santo opere nos lugares vazios da nossa mente, para que nós experimentemos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, nós estamos aqui rendidos na Tua presença, crendo, ó Deus, que o Senhor se faz, pois onde 2, 3 reunidos em Teu nome estiverem, ó Deus, presentes, o Senhor se faz presente.
E cremos que tudo o que fizemos aqui, ó Deus, foi em Teu nome, foi para o Senhor, pois não louvamos a homens, não louvamos as pessoas, mas louvamos ao Senhor, o único Deus verdadeiro, o único Deus criador e sustentador de todas as coisas. E é a partir desse poder criador e sustentador, ó Deus, que nós humildemente pedimos ao Senhor, ó Deus, se mova em nós e através de nós. Que Teu, ó Deus, Santo Espírito Todo-Poderoso, assim como o Pai e o Filho encontre, ó Deus, na nossa vida aquilo que ainda precisa ser organizado. Encontre na nossa vida, ó Deus, aquilo que ainda precisa ser preenchido, pois se encontra vazio. Encontre na nossa vida, ó Deus, aquilo que precisa, ó Deus, e carece da Tua transformação. Ó Pai, sedentos, famintos estamos de Ti, do Teu mover sobre nós, do Teu agir sobre nós. Estamos, ó Deus, muitas vezes lidando com confusões internas, com pressões, ó Deus, da nossa própria mente, da nossa carne, do nosso coração, que por vezes tem, ó Deus, amado mais as trevas, amado mais o pecado do que ao Senhor. Mas em Teu nome, ó Deus, nós queremos pedir, ó Deus, transforma a nossa realidade, transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, os membros da nossa família, transforma a nossa igreja, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, crentes tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor, consagrados ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ajude em nossas fraquezas, nos fortaleça nas horas das dificuldades, assim como animou a Davi diante de uma situação crítica, ó Deus, nos anime dia após dia, para que a nossa fé seja renovada no Senhor, e para que, ó Deus, a nossa vivência, comunhão e gratidão ao Senhor seja manifestada dia após dia. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs, todos que aqui oraram e estão orando nessa hora. Visita cada lar, visita cada coração, cada família. Fortalece, ó Deus, esse núcleo, pois é a partir de famílias fortes que nós teremos uma igreja forte e relevante. É a partir, ó Deus, de cidadãos que têm, ó Deus, uma fé convicta, que nós teremos uma nação, ó Deus, que verdadeiramente é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, de forma profunda, de forma intensa, de forma verdadeira. Nós queremos ser pelo Senhor abençoados, queremos ser pelo Senhor assistidos, queremos conviver contigo, ó Deus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão e a nossa expressão de louvor ao Teu nome. Nós a fazemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação que há no Santo Espírito de Deus, sejam com todos vós, hoje e sempre, por onde forem. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente. Os irmãos estão convidados a estarem aqui visitando a cantina do lado direito. E as irmãs que pertencem aos ministérios, os irmãos que pertencem aos ministérios, por favor, eu preciso falar com vocês rapidinho aqui na frente.